Bem, irmãos, graça e paz. Havia acabado a memória do meu celular, então agora dando continuidade ao que nós estávamos lendo, nós estávamos falando sobre paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós já lemos o primeiro subtópico dentro desse ramo, agora nós vamos ler o segundo tópico dentro desse ramo, Paracletos, a doutrina do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Vamos continuar então a nossa série Leitura. O segundo subtópico dentro desse ramo chama-se a obra do Espírito Santo na história bíblica. Leiamos. A obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica. Em cada manifestação da obra de Deus registrada na Bíblia, percebemos a Trindade Santa trabalhando para o bem da criação. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, no caso, Deus é o autor. O Filho é o executor, no caso, Deus Filho, o executor. E o Espírito Santo é o ativador de cada obra, no caso, Deus Espírito Santo, ativador de cada obra, iniciada. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra, em Gênesis, até o estabelecimento do novo céu e da nova terra em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores, profetas na antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. A Bíblia já inicia mostrando o Espírito Santo trabalhando para dar forma à terra, dizendo, abre parênteses, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Fecha parênteses, Gênesis 1, versículo 2. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuava de forma esporádica através dos homens que Deus lhe levantava para libertar o seu povo. Vejamos, leiam em casa, Números capítulo 11, versículo 24 ao 29, Juízes capítulo 3, versículo 10, Juízes capítulo 6, versículo 34, capítulo 11, versículo 29, capítulo 13, versículo 25, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, capítulo 16, versículo 7, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, capítulo 20, versículo 14, Isaías, capítulo 61, versículo 1, e Miqueias, capítulo 3, versículo 8, entre outros. Leiam em casa para vocês se apurarem melhor. A leitura continua. Do nascimento de Cristo até Pentecostes, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião do seu ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Mateus 3, versículo 16 e 17, Lucas 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 14, capítulo 4 também, versículo 18 e 19. De Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Neste período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo o santuário onde Deus habita. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico dentro do ramo Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. O terceiro tópico tem por título a obra do Espírito Santo na igreja primitiva. Leiamos. A marcha triunfal da igreja na terra está no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja triunfante porque caminhava no poder do Espírito Santo. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar esta verdade. Igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. A igreja, porém, que não tem o poder do Espírito Santo é uma igreja fria. Existe uma grande diferença entre a igreja avivada e a igreja fria, e nós estamos querendo dizer isso no campo espiritual. Por isso, Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo, não extinguais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Infelizmente, aquilo que Paulo temia aconteceu. Após o primeiro século do avivamento apostólico,
a igreja já não tinha mais a chamada do Espírito ardente em seu coração e começou o período das discussões teológicas, colocando em dúvida a divindade de Cristo, rebatidas pelos apóstolos, pelos apologistas do segundo século. Em seguida, veio o período da patrística, onde a filosofia influenciou profundamente a teologia cristã. O conhecimento da letra apagou o brilho do Espírito, dando início à Igreja Romana, a ascensão do papado e tantas outras coisas mais que a doce voz do Espírito foi silenciada por quase 1000 anos, entre o início do catolicismo romano no século V até o alvorecer da Reforma Protestante no século XV e XVI. Isso é algo bem interessante que nós podemos nos aprofundar em outro vídeo, amém? Quarto subtópico do ramo paracletologia, o estudo da doutrina do Espírito Santo. O quarto subtópico tem por título O Silêncio do Espírito Santo. Leiamos. O período mais angustiante para a igreja nessa dispensação foi o silêncio do Espírito Santo entre os anos 500 depois de Cristo, início do paganismo na igreja, a 1500 depois de Cristo, início da Grande Reforma. A igreja tornou-se ritualística e entrou numa fase sombria da sua história. Com a conversão de Constantino, o primeiro imperador romano cristão, houve uma tentativa tanto política como religiosa de cristianizar o mundo pagão. Entretanto, se o paganismo foi cristianizado, o cristianismo também foi paganizado. Com a ascensão da Igreja Romana como matriz da cristandade católica, além disso, uma das piores mentiras que o inimigo vendeu para a Igreja e boa parte dos primeiros pais da Igreja compraram foi a chamada teoria cessacionista, aquela que afirma que os dons espirituais e a operação sobrenatural do Espírito Santo, com a evidência das línguas faladas no dia de Pentecostes, haviam cessado com o fim do período apostólico. Essa desastrosa teoria causou mais estrago espiritual à Igreja no decorrer desses séculos de silêncio do Espírito Santo do que qualquer maldita teoria da evolução de Charles Darwin. Quantos séculos perdidos se passaram desde o período patrístico até a Reforma Protestante, seguida pelos avivamentos da Inglaterra, pelos grandes despertamentos nos Estados Unidos e pelos avivamentos da Rua Azusa no limiar do século XX. Vamos ler agora o quinto subtópico dentro da ramificação paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. O quinto tópico nos diz: o tema é a atuação do Espírito Santo na história da Igreja. Leiamos. Para alguns, durante a Reforma Protestante no século XVI, pelo esforço de homens como Martinho Lutero, o trabalho do Espírito Santo reviveu após 1000 anos de silêncio. Porém, a própria Reforma só não surtiu muito mais efeito porque muitos líderes da Reforma ainda defendiam essa desastrosa teoria cessacionista. Mais adiante, por meio de grandes avivalistas como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney e Darcy Moody, a grande atuação do Espírito Santo começou a reaparecer. Deus está amadurecendo o mundo para um grande avivamento. E por volta do ano de 1900, o mundo todo começou a receber de novo o Espírito Santo com as mesmas evidências ocorridas no dia de Pentecostes. Em Atos 2, versículo 1 ao 4, nós vemos o que aconteceu naqueles dias. Precisamente no ano de 1906, uma vez mais, a exemplo do que aconteceu no dia de Pentecostes, o avivamento não começou no meio de pessoas intelectuais, mas sim no meio de 120 pessoas simples que aguardavam ansiosamente a promessa do Pai. Assim foi também no Pentecostes da Rua Azusa. O Espírito Santo voltou a descer sobre pessoas simples e humildes, até discriminadas da sociedade, como foi o caso do pastor afro-americano William Seymour.
que liderou, através do Espírito Santo, o grande avivamento do começo do século XX. Foi esse grande avivamento que resultou no movimento pentecostal que se espalhou rapidamente, como um fogo por todo o mundo. O Espírito Santo continua agindo e guiando a igreja do Senhor na terra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 11. Ele é simplesmente o glorioso Espírito Santo, que nos adestra para a batalha, e está preparando a noiva de Cristo para o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 17. Amados irmãos, nós lemos então um pouco da ramificação paractologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós lemos do subtópico 1 até o subtópico de número 5. Vamos deixar para ler então os subtópicos 6 em diante no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus lhe dê muita paz, que estes vídeos venham servir para você estudar, meditar. Procure os textos que foram citados em sua residência, leia, baixe, se você puder, esse vídeo ou o áudio desse vídeo com os aplicativos, para que você possa ouvir sempre, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, que venha ser um estudo bom, agradável para você. Nós estamos aqui na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Igreja Comunidade Evangélica Renovar. Nosso pastor é o pastor João Roberto, a sua esposa, a missionária Viviane. Vamos ter uma grande festa agora, sábado, dia 7 de setembro de 2019. Você está convidado a estar conosco. E, no mais, que Deus possa estar te abençoando. Meu nome é evangelista Patrick Vieira e eu agradeço por poder estar na sua casa fazendo leituras agradáveis com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.